Beleza. Vamos falar sobre discipular. Quero fazer uma pergunta para você. Você gosta mais de ser discípulo ou de ser discipulador? Seja sincero. Seja crente. Eu gosto de ser discípulo. Seja sincero. Você gosta mais de ser discípulo ou discipulador? Só os crentes aí. Discípulo, discípulo, discípulo. Todo mundo discípulo? Alguém gosta de ser discipulador? Alguém prefere ser discipulador do que discípulo? Gabi botou que gosta dos dois. Alguém aqui vai salvar para dizer assim, eu gosto de ser discipulador. Tá bom, todo mundo está colocando discípulo. Amém, glória a Deus por isso. Mas por que você gosta mais de ser discípulo? Braude aí. Ou então escreve no chat. Edu levantou a mão? Você gosta mais de ser discipulador, Edu? Sim, líder. Massa. Então, Edu aí foi o único no time aí que deseja ser mais discipulador do que discípulo. Agora, todo mundo que respondeu aí discípulo, por que você gosta mais de ser discípulo e não discipulador? Vamos lá. Todo mundo aí levantou discípulo. O que é que te leva a desejar ser mais discípulo? Vai lá. Porque você sendo trabalho. discípulo, você está dentro do seu ciclo de influência, né? Você consegue comandar suas atitudes, comandar seus pensamentos. Agora, com um discípulo, e aí é complicado, cada cabeça é seu mundo. Então, você tem que se adaptar a cada discípulo, você entender o que ele está sentindo. Então, é algo meio que um trabalho de paciência, é o que a gente vai ver hoje, né? Trabalho de paciência, um trabalho de persistência. Quando você lidar com outras pessoas, é mais complicado. Ok, gostei dos comentários aí no bate-papo. O Iago botou assim, ser discípulo é mais confortável. Ronald botou, é menos dor de cabeça. Todo mundo concorda com isso? Mais fácil? Zona de conforto, né? Zona de conforto? Será, gente? Eu não concordo. Eu também não. Acho que ser discipulador é mais fácil do que ser discípulo. Olha aí, o jogo já começou a virar. Será que é isso mesmo? Será que ser discípulo é confortável? Eu tô estranhando o tipo de discípulo que você está sendo. Se está confortável, se não tem dor de cabeça. Eu estou estranhando o discípulo que você está... A célula que você está fazendo parte, né? Mas tudo bem. Mas vamos aprender sobre isso. Agora, a última pergunta. Menos Ronald, que não vai responder essa que ele estava da vez que eu preguei essa palavra. Mas Jesus tinha um líder? Ou Jesus veio por conta própria? Oi. Pode falar. Acho que ele travou. Se travou aí, Gabi. Fala agora aí. Tá travado. Mas vamos lá. Jesus, Walter colocou que tinha. Jesus tinha um líder, Jesus era discipulado por alguém? O pai. Minha internet está travando aqui, peraí que eu vou mudar. Tá. Vou mudar aqui. Quem mais concorda? Quem acha que Jesus não teve um líder? Jesus era Deus, era suficiente, fez tudo o que tinha que fazer e não precisava ali ser discipulado. Ó, Luan colocou aí, ele era o próprio líder, ele era o cabeça. Mais alguém concorda com o Luan? Jesus só fazia o que o pai mandava ele fazer, o que via o pai fazer. Então, o líder era o pai. O líder era o pai, o líder era Deus. Lucas colocou aí, o líder Jesus era tinha Deus. um líder, Deus era líder dele, o Deus era o orientador líder. dele. Ok. Ô Dan, eu tava pensando aqui, e é verdade, sabe por quê? Porque quando Jesus é levado
É verdade que, tipo, o líder dele era Deus. Por quê? Quando Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, o diabo perguntava a ele, né, se tu és filho de Deus. E tudo que Jesus respondia era com base que o próprio Pai já tinha dito na palavra, entendeu? Então, ele Perfeito. era o discípulo do próprio Pai, entendeu? Então, desculpa aí, galera. Se pudesse apagar aqui, eu ia apagar. Já aprendeu, né? Já aprendeu aqui nesse primeiro ponto. Por quê, gente? A primeira coisa muito importante sobre discipulado, ou talvez a mais importante do discipulado. Todo grande líder é um grande discípulo. Não existe liderança ou grande liderança espiritual sem antes ser um grande discípulo. Jesus é a maior prova disso, porque Jesus foi o maior exemplo de obediência, de submissão, de sujeição a quem? Ao seu pai, que era o seu mentor, o seu direcionador. Não foi Jesus que decidiu vir à Terra. Foi o pai que entregou uma missão para seu filho. Quem toparia receber essa missão? Ó, tem uma missão para você. Vai descer a terra, vai deixar seu trono bonito, maravilhoso, confortável. Olha aí, os discípulos do confortável para executar uma missão. Tá bom. Qual é a missão, meu Deus? Qual é a missão, meu pai, meu líder? A missão é morrer por um povo ingrato, pecador, sujo. Agora, não somente morrer por eles, você vai ter que se tornar parte deles. Porque a gente tem muito a ideia de que Jesus veio como Deus, mas esquece que ele também foi 100% homem. E tudo que você vivenciou, olha isso é tremendo. Tudo que você passou, Jesus também passou. Consegue entender isso? Gente, isso aqui é uma chave, escuta isso. Tudo que você passou, Jesus também passou. Por isso, Jesus se tornou um grande líder. Porque ele conhecia as pessoas. Um líder sem experiência é um líder que um dia, ou talvez nunca foi discípulo. O que forja um grande líder é o quanto que ele viveu na sua pele o discipulado. Líderes fracos é líderes sem experiência. Líderes sem visão é líderes sem prática de liderança. Então, Jesus, ele, de alguma forma, acabou tendo sucesso na sua missão porque ele sentiu na pele o peso do discipulado. Peso no bom sentido. O que é ser discípulo? Então, o primeiro princípio é esse. Todo grande líder é um grande discípulo. Agora, quando a gente fala em discipulado, o que é que vem na sua cabeça? O que é que você entende mentalmente que é discipulado para você? Aparar arestas. Aparar arestas. Walter sempre gosta dessas palavras aí, fora do comum, né? Aparar arestas. O que mais? Vou dizer assim, que é o momento de podar, né? Podar ali, tirar o que não é para estar ali. O que mais? Conforme você falou sobre Jesus aí agora, acho que aquela questão de você se colocar no lugar do outro, entendeu? Talvez. Assim como Jesus... Discipulado é o momento de eu me colocar no lugar do outro. Uhum. O que mais? O que acontece no discipulado? Só tem discipulador aqui. Se você não sabe, quero saber. Discipulado é um Formar momento de pessoas. alinhamento, de orientação, de direção. Momento de alinhamento, de direção. Falou o que, Lucas? Formar pessoas. Momento de formação. Aí eu vou te... Vai lá, Gabi. Fala o que você vai falar. Tá me ouvindo? Oh.
que tá travando aqui, mas tô tentando Tá travando. ajustar a internet aqui. Rapaz, o momento do discípulo. Tá travando, né? A gente está te ouvindo, mas tá com delayzinho. Então, vamos lá. Então, a gente falou que é um momento de alinhamento, momento de formação, momento de poda. Agora, me diz algo. O que é que existe de confortável nisso? O que é que existe de fácil, prático, menos dor de cabeça? Aonde entra essa parte dentro de ser discípulo? O discipulado é um momento intenso de transformação e de formação. E Jesus soube separar muito bem isso dos momentos de discipulado com a sua equipe. Jesus só tinha discipulado com a sua equipe. Jesus não lidava com o discipulado com a multidão, porque nem todo mundo está pronto para participar de um discipulado. Então, se fosse fácil, literalmente, a gente discipularia qualquer pessoa. Na verdade, a gente enfrenta dificuldades, às vezes, para discipular discípulo. Quem diria ser fácil discipular qualquer pessoa? A gente não discipula qualquer pessoa, porque o princípio do discipulado é a obediência. Não existe discipulado de uma via só. Você só discipula quem quer. Por isso, você discipula quem é discípulo. Porque discípulo deseja, discípulo quer ser discipulado. Não se discipula quem não quer. Não se discipula quem não tem um coração pronto para ser discipulado. E eu vou dizer para você, não é qualquer pessoa que aceita ser discipulado. Por isso que uma das maiores provas do discípulo é quando a gente corta, a poda. É quando a gente exorta. Saber que a exortação não está no discipulado, está na consolidação? Depois eu explico isso. Porque a gente tem a ideia de exortação é ser incisivo, mas não é isso. Exortação é você orientar com amor, é você trazer uma direção. É um momento de formação. E estudando nessa semana sobre discipulado, a gente está falando sobre discipular hoje. Nessa semana eu tive uma chave muito poderosa sobre isso. Aprendi algo bem interessante. Abra comigo em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. Aí no livro tem, na página 144 ou 143. Gênesis capítulo 2, no versículo 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem, da onde? Do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Vamos lá. O que é que isso tem a ver com discipulado? Aonde você consegue ver o discipulado aqui? Eu vejo no momento em que Deus coloca aquilo que é dele dentro do homem. Uau! Tremendo. Que mais? Acho que é no formar, né? Formação também. Que mais? Deus deu o seu caráter ao homem. O seu caráter ao homem. Olha isso, gente. Tudo que a gente está falando é o seguinte: é algo que eu já sou. Pode pegar leve ou pesado. Pode já começar quente. Você nunca vai formar um discípulo melhor do que você. A ideia que a gente tem é que a gente quer ter discípulos o quê? Bons e até
que faça muitas coisas que eu não faço, que seja muito melhor do que eu sou, mas você nunca vai formar um discípulo. Ou que seja, ele vai ser igual a você, ele vai ser igual a você, ele vai ser dentro da sua média. O discípulo que você tem, ele está na sua média. Para um discípulo ser enviado, é porque ele está dentro da sua média, dentro do seu parâmetro. Então, você só vai formar algo que você é, que está em você. E deixa eu te contar algo. A formação, ela não é prazerosa. Esculpir uma estátua, dar forma a um vaso, é um processo. Sabe quando o discipulado termina? Nunca. O discipulado não termina nunca. Sempre nós precisamos ser discipulados. Moldado, limpo, podado, afunilado. E sempre, como discipulador, eu vou formar aquele discípulo com base naquilo que eu sou e no que eu tenho. O que está no meu coração, eu vou transferir para aquele discípulo através desse processo de formação. É por isso que você não discipula ninguém em uma célula. Na célula, no G12, não é um momento de discipulado. É parte de um discipulado. Que é um momento de palavra. E a palavra gera transformação, gera formação. A palavra lapida ali no interior. A palavra alcança onde o líder não consegue alcançar. Só que discipulado é no momento que eu estou tete a tete. Você percebe que os momentos de alinhamento com Jesus, com a sua equipe, não era no momento que ele estava pregando. Às vezes ele estava trazendo alguns ensinamentos, algumas coisas, e depois o discípulo perguntava, Jesus eu não entendia que era parábola e tal, e ali era o momento de ele explicar somente para aquele discípulo. Os momentos chaves que você vai ver de formação eram momentos onde estava Jesus e os seus discípulos. Era o momento de dizer, você tem pouca fé. Era o momento de dizer, sai daqui, Satanás, essa obra não é a obra de Deus. Eram momentos chaves ali. Eu vou dizer assim, de pé de orelha. Porque é nesses momentos que a gente transmite o que está no nosso coração e quem a gente é. Então, ser discípulo é um desafio. Só é confortável, eu vou dizer assim, flexível, se esta pessoa não tem no seu coração o desejo de ser um verdadeiro discípulo. Porque o discípulo de verdade, ele está sempre em uma posição de ser formado, transformado e de crescer. E crescer dói. Crescer dói. Ser apertado dói. Gente, eu entendi isso há um tempo. Não é qualquer pessoa que decide ficar no meu G12 ou na minha equipe. Todas as pessoas que eu coloquei, que participou, que eu dei a oportunidade, seja 12 ou de participar do meu G12, tem pessoas que não suportam o peso no bom sentido, não é peso de dor, não, mas a responsabilidade do discipulado. Então, para muitas pessoas, é mais viável eu ser um discípulo mediano
do que ser um discípulo de alta performance. Tem que ter o coração aberto. Gente, quantos desafios Jesus entregou para essa equipe? Quantas... Gente, para pensar. Tá 15 mil pessoas, no mínimo. 15 mil pessoas. Aí vamos supor aqui que vem Mateus de lá, que é o mais afoito, e fala assim, Danilo, velho, a galera tá com fome. A galera vai começar a vazar aqui. E a gente tem que fazer alguma coisa, vai ter briga aqui, tem mercado perto, não tem nada. O que é que a gente vai fazer, meu irmão? Bora mandar essa galera embora. O discípulo falou isso. Despede a multidão. Olha isso. Despede a multidão. Sabe o que Jesus disse para ele? Vá e dê você mesmo de comer. Como assim? Esse é o peso do discipulado. Jesus estava dizendo para a sua equipe, o que eu te ensinei, o que eu gerei no seu coração, o que eu entreguei para você, não nesse momento aqui, mas nos momentos passados, chegou o momento de você poder agora fazer. E desculpe, não tem nada confortável nisso. É desafiador. Dá medo. Dá medo. Não tem vontade de fazer. Mas você se torna discípulo quando você obedece à missão que o seu líder está entregando para você. Aqui acontece o discipulado. E sabe o que acontece hoje? As pessoas não querem seguir direção. As pessoas não querem ter um discipulador. Por isso que eu amo a visão, gente. Amo a visão, porque a visão dá oportunidade para todo mundo. Mas para você ter a oportunidade de ser um líder, ser primeiro antes, precisa ser discípulo. Acho engraçado, às vezes algumas pessoas, né? Principalmente no início do IES, chegava, pô, velho, às vezes tinha um momento que eu pregava tal, aí quando eu estava embaixo, eu disse, puxa, velho, que massa, visitei aqui hoje, que palavra tremenda, tal, eu vim de tal igreja, tal, pô, eu queria conectar com a sua geração, queria fazer parte, falei, pô, que massa, tremendo, pô, lá na igreja eu era líder disso, líder dos jovens e tal, falei, puxa, vai nos ajudar muito, vai ser legal. Quando participa do meu G12, que eu falo assim, ó, próximo ao ver, eu quero ver você lá, você fala assim, mas eu já passei por todo o processo. Eu falei, aqui você vai ter que começar do zero. Não importa quem você foi lá. Que bom, vai agregar muito aqui. Mas para você continuar a fazer parte da nossa rede, você precisa entrar no nosso discipulado. Sabe o que é que as pessoas fazem? Elas vão embora. Porque o desejo das pessoas é ser discipulador. E o desafio é ser discípulo. Ser discípulo é o desafio. As pessoas não querem. Não querem ser discípulo. Agora, eu tive um discípulo, até hoje eu tenho um contato com ele. Quando ele foi embora, foi o único discípulo que eu sentei para liberar ele e eu chorei. Foi um discípulo extraordinário, extraordinário, logo no início da minha célula. Ele era da Marinha, é da Marinha, teve que ir para o Rio de Janeiro, passou um tempo lá, está até aqui em Salvador, mas está morando na suburbana. Eu suei para trazer ele para o IES, só que a mulher dele quis morar para o lado de lá. Mas o cara chegou, o cara tinha uma experiência muito grande, ele era do M12, muito parecido com o G12, lá em Manaus, ele é de Manaus. Uma experiência muito grande, uma bagagem grande, assim. Mas me incomodava o fato do discípulo que ele era para a minha geração, para a minha célula naquele tempo. A sujeição, a obediência,
o coração. O cara fazia tudo, tudo, tudo. Me ajudava em tudo. E era uma célula, era muito menor do que o que a gente é hoje. E eu fiquei impactado pela disponibilidade, pela abertura, pelo coração e pelo desejo de ser discípulo. Porque o desafio não é ser discipulador. O desafio é ser discípulo. E a nossa geração será tão forte quanto você é forte. Quanto o discipulador é forte. Esse é o momento de formação. Gente, para a gente poder aqui caminhar, esse é o momento que as pessoas mais fogem da liderança. O que é que os líderes, a maioria dos líderes mais fazem? Eles acham que exercer liderança é o que eu estou fazendo com você aqui. E não é. Se você só faz células semanalmente, reuniões semanalmente e acha que está exercendo discipulado, não está. Aqui é que entra o maior desafio das pessoas. As pessoas não querem formar, as pessoas querem pessoas prontas. E precisa a gente ter esse momento. As pessoas fogem, sabe de quê? Um exemplo aqui, vou exemplificar para que você entenda. Quando o discípulo vê o líder persistindo no erro, sabe qual é a mentalidade dele? Eu já falei 3 vezes, não vou falar mais nada. Pode reparar vocês aqui. Eu posso não falar na hora, mas em algum outro momento eu vou falar. Eu não consigo não falar. Porque é o papel do discipulador. O que eu ver que você pode melhorar, eu vou falar. Meu papel é te alertar, é te ajudar, é te falar até o que você não quer ouvir. Na verdade, por isso que as pessoas me têm como carrasco, como durão, como sério, como isso. Porque eu não maqueio, irmão. Não consigo maquiar. Não, você nunca vai me ver maquiar alguma coisa. Eu sempre vou te falar a verdade. O que eu estou enxergando, que na minha visão não está acrescentando você, não está ajudando você, eu sempre vou te falar. Posso não falar no momento, mas eu espero o time certo, porque tem um time certo. Você não pode falar, você viu, falou. Você espera o time certo para você poder ter esse momento de formação e de alinhamento. Com todos vocês aqui, eu já tive esse momento. E é isso que te faz crescer. É isso que desperta o discípulo. É isso que gera resultado. Não é a sua boa palavra. Não é a sua boa pregação. Pedro se tornou o maior pregador daquela época. Eu vou dizer, um cara extraordinário. Foi a imagem mesmo de Jesus, porque tomou muito na lata, irmão. Nenhum discípulo, escuta isso, nenhum discípulo, Jesus foi tão incisivo como Pedro, mas também nenhum discípulo deu tanto resultado como Pedro. Nenhum. Por quê? Pedro tinha um coração aberto. Pode falar, Jesus. Pode falar. Se chateava, fazia coisa errada, mas ouvia. Ouvia. Doía. Fazia algo oposto do que Jesus estava falando, mas tinha o coração para ser moldado. Jesus falou assim, eu vou lavar os pés de você. Não, lava meu corpo inteiro. Não, você não está entendendo, eu só preciso lavar seu pé. Se aquete aí em nome de Jesus. Aí Pedro falou, sabe o que ele disse para Jesus? Ele falou assim, se o senhor não lavar o meu corpo inteiro, se o senhor não lavar o meu corpo, Jesus está dizendo que queria lavar os pés dele. Ele falou, não, você vai lavar meu corpo. Aí Jesus falou para ele assim, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Porque aquele momento, aquele ato que Jesus estava fazendo ali, era um ato de aliança. Só lava os pés ali o servo da casa. Você chegava na minha casa aqui, é um exemplo, tinha um servo aqui que lavava os pés, era um exemplo de serviço. Era dizendo assim, eu estou firmando esse discipulado aqui entre a gente, eu quero ser seu servo, porque o discipulador, escuta isso, ele é o maior servo. Ele está pronto para ajudar. É o que manda o áudio para você de 10 minutos, ele fala assim, amém, eu estou pronto para ajudar.
É o que te liga meia-noite, eu estou pronto para ajudar. É o que só te dá BO, eu estou pronto para discipular, para ajudar. Você quer, você vai ser transformado. E esse é o alerta que eu queria deixar nesse primeiro momento. Precisamos amar a transformação das pessoas. Se a gente não dedicar tempo, é inútil o discipulado. Você acha que Jesus andava há pouco, gente? Jesus parece que nem tinha casa, irmão. Toda hora o cara estava em um lugar, resolvendo problema, ajudando pessoas. Aí você fala assim, mas Danilo, eu tenho conta para pagar, viu? Tenho conta para pagar, tenho que fazer acontecer, porque senão não chega em sua casa, não chega em minha casa, senão as contas não param, não. Tá bom, mas leva o reino aonde você for. Seja discipulador aonde você for. Seja servo. Qual é a marca do discipulador? Um servo. Seja um servo natural, irmão. Precisa ficar dizendo assim, ó, eu só vou ser servo no momento da célula, no momento da igreja. Não, seja servo naturalmente. Eu vou dizer uma coisa para você. Aqui eu finalizo. Seja servo aonde você for, que as pessoas vão desejar seguir você. A cada lugar que Jesus passava, acho que existia uma multidão que falava assim, bora atrás desse cara aí, irmão. Tem alguma coisa diferente nele, bora atrás dele. O que leva alguém... a gente não está preparado, não, irmão. A gente não está preparado para a pregação de um dia, não. Sentado ouvindo o cara. A gente fica 2 horas no G2, a gente já reclama, a gente já fala, a gente já fica agoniado porque a gente fica preocupado nas coisas que tem para fazer, mas é a palavra encarnada. Ao ponto de Jesus, às vezes, ter que pregar do barco, porque a multidão era imensa. Você é esse discipulador, que as pessoas têm prazer em ouvir, que as pessoas têm prazer em fazer parte da sua célula, que as pessoas têm prazer em caminhar com você. Sabe por quê? Porque o discipulador, ele gera resultados. Se você não tiver resultados, o que é resultados? Você ajudou algumas pessoas a mudarem de vida. Quanto mais você ajudar pessoas a mudarem de vida, mais as pessoas vão desejar seguir você. Então, de 0 a 10, responde para você. Qual o nível do seu discipulado? Como é que eu meço o nível, Danilo? Não é na quantidade de pessoas. Não é quantos discípulos você tem. É o quanto discípulo você transformou. Vou contar um segredo. Jesus transformou a vida de 12. E esses 12 transformou a vida de milhões. Na verdade, esses 12 continuam a transformar pessoas até hoje. Está falando deles aqui, pô. Que discipulador você quer ser? Se saísse hoje da minha geração, da igreja, fosse enviado para outro lugar, qual marca você deixou aqui? Quando eu falasse, Bruno Fonseca, quem foi esse cara aqui? Rapaz, que cara extraordinário, velho. Tem já viu essa lembrança que a pessoa fala, pô, tenho saudade da época que ele estava aqui, porque foi um cara que transformou, que ensinou muita gente. E a gente precisa ser lembrado assim. Amém? Passar para a Doni agora aí, que vai continuar aí falando um pouquinho com a gente sobre discipular. Jogue duro, Dom. Amém. Shalom, Deus abençoe a todos. Eu vou pegar o gancho aí de Dan, ele falou muita coisa, muito abençoado. Vou pegar esse gancho aí que ele falou, né, que Jesus ele tinha 12, transformou a vida de 12, e esses 12 transformou a vida de pessoas, de várias pessoas até hoje, né? Porque aqui no livro ele fala o que é e qual o objetivo do discipular. Ele fala aqui que é reproduzir o caráter de Cristo nos discípulos. E esses 12 que Jesus discipulou, foi justamente isso que aconteceu. O caráter dele foi literalmente impresso, o caráter de Jesus foi literalmente impresso nesses discípulos. E por isso, eles também foram equipados com ferramentas necessárias para que eles pudessem tornar líderes de sucesso
porque se multiplicassem e reproduzissem a visão, né? Naquele momento, a visão de Jesus que a gente vive até hoje. Então, assim, é muito importante a gente ter isso em mente, né? Reproduzir o caráter de Cristo. A gente fica muito feliz quando os discípulos eles seguem a gente e, por muitas das vezes, reproduzem coisas que nós fazemos, né? Porque eles veem em nós o espelho. Mas você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode ser o melhor líder do mundo, você pode ter a pessoa com o caráter mais forte do mundo, você pode ser o apóstolo Milton, mas o seu objetivo é reproduzir o caráter de Cristo, né? A gente tem que estar sempre isso em mente, porque às vezes inconscientemente a gente se esquece disso, né? E a gente acaba se desviando do foco principal, do objetivo principal. E aqui o livro ele fala também quando começa, quando a pessoa se inscreve na capacitação e faz parte de uma equipe de 12. E aí o mais interessante é quando termina, porque nessa parte é curioso, né? Que o próprio Daniel acabou de falar que não existe final para o discipulado. O discipulado não é um processo que tem início e fim. O discipulado é uma natureza, né? Ser discípulo é uma natureza, é você ter o coração. Eu falo isso que é curioso porque tem um discípulo que assim que ele chegou para a célula, eu estava comentando alguma coisa na célula, eu acabei falando que lá na minha célula eu ouvi isso do meu líder. E falei isso, joguei isso na minha célula e saí. Aí depois da célula, ele veio conversar comigo, ele falou, Doni, não sabia que você era discípulo, não. Eu pensei que quando você for líder, você não precisa mais de ser discípulo. Eu pensei que você não era mais discípulo. Eu fiquei com aquilo na cabeça porque, velho, é uma coisa tão simples, mas que ele não sabia, né? Mas muitas pessoas, elas talvez não possam agir com essa mentalidade que ele agiu, não possa ter essa mesma pergunta que ele teve, assim, meio que direto. Mas inconscientemente essa pessoa, ela não se permite ser mais discipulada. E para essa pessoa, muitas vezes, o discipulado já acabou porque ela já é líder ou porque ela já exerceu, já chegou numa condição, um nível alto, um nível que ela queria almejar, e por isso, muitas vezes, o orgulho pode falar mais alto, essa pessoa fala, não, eu não preciso mais ser discipulado, eu não preciso mais receber orientação, porque no nível que eu tô, eu já consigo, entre aspas, me liderar, eu já consigo me discipular. Então, é um ponto importante, quando termina, não termina, ser discípulo é uma natureza que você tem, e não um processo. E nisso aqui, também tem uma parte que fala, ninguém pode discipular os outros se não for discípulo, né? Dan também ele acabou falando sobre isso. E aqui eu vou passar bem rápido a falar só sobre isso. Os discípulos, eles precisam ver em nós o que nós cobramos deles, né? Eu sempre tento me lembrar sempre disso. Os discípulos, eles precisam ver em nós o que nós cobramos deles. Em coisas simples, por exemplo, eu estava sempre cobrando dos meus discípulos, galera, vamos para o culto presencial, a gente precisa estar conectado, tudo isso. Mas assim, para eu cobrar isso deles, eu preciso estar no culto presencial, porque eles precisam ver isso acontecendo. Ele precisa ver, nossa, Doni está me cobrando para ir para o culto presencial, mas espera aí, o que é isso que ele está me cobrando? Né? Isso é um exemplo simples, mas, por exemplo, a gente cobra os nossos discípulos para que eles possam ser discípulos com coração ensinável, né? Discípulos comprometidos com a visão, discípulos que eles possam vir estar realmente engajados com a igreja, fazendo todos os projetos, mas eles veem isso na gente, né? Eles pararem para falar, não, Doni está pedindo para que eu tenha um coração ensinável. Mas o que é ter um coração ensinável? Eu preciso ver. E esse discípulo, ele precisa ver isso em você, que é o líder direto dele, que está mais conectado com ele. Então a gente precisa ser esse exemplo, né? A gente precisa estar tomando essa referência física, dando essa referência física para eles, né? Ser a ponte que vai imprimir esse caráter de Cristo nele através disso. Então a gente precisa ter sempre em mente, ninguém pode discipular os discípulos, ninguém pode discipular os outros se não for discípulo, né? E o livro ele traz, cara, algumas evidências do discipulado bem-sucedido. São alguns tópicozinhos. E o primeiro fala assim, ó, que o discipulado bem-sucedido tem um coração moldado e moldável. E isso aqui é interessante porque, sobre um exemplo lá da minha célula, eu tenho um discípulo que ele é mais velho do que eu, um pouco mais velho do que eu. E esse discípulo, cara, eu posso dizer que ele já tem um coração moldado, porque ele nasceu no evangelho, até hoje ele é cristão, está na célula. Ele já tem um coração moldado para muitas coisas, mas ainda assim ele se permite ser moldável. Ele tem um coração aberto para aprender muita coisa, né? E sempre que tem alguma instrução, ele sempre recebe, sempre que tem uma orientação, ele sempre recebe.
independente do tempo que ele tem de evangelho, independente da idade que ele tem, é mais velho do que eu, ele poderia falar, nossa, meu líder é mais novo do que eu, está me orientando, eu não vou seguir ele, porque eu tenho mais experiência. Mas não. Apesar de ele ter o coração moldado para muitas coisas, ele ainda cultiva o coração moldável, ele está sempre disposto a aprender. A gente precisa ter isso também, né? E que um coração que já foi formado, mas está sempre disposto a aprender, o que eu acabei de falar. Segundo tópico, ele precisa ter um testemunho exemplar em seu caráter, em sua família, no seu ministério e também na sua vida secular. Ou seja, por completo, né? Ele precisa ter um testemunho exemplar por completo. Não adianta ser em partes. A gente precisa realmente levar a glória de Deus em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa, outro tópico, fidelidade a seu líder, pastor e igreja. Outro tópico, conhecimento e fidelidade da visão, responsabilidade com seu chamado. E esse aqui, ó, é membro ativo da igreja, apoiando não apenas no culto dos finais de semana, mas também todas as atividades, desafios e metas propostas pela igreja, né? Quando o discípulo ele está realmente com o coração ensinável, automaticamente ele vai cumprir essas entre aspas metas, porque na verdade são evidências, são coisas que vão vir posteriormente ele ter esse coração de discípulo. E a última é ter uma comunhão com o Espírito Santo. E aqui é a base de tudo, né? Se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, você não consegue ser um bom discípulo, né? Porque muitas vezes ser discípulo vai, como o Danilo falou, não é confortável, né? E tem coisas que a gente realmente precisa, literalmente, do Espírito Santo conduzindo as nossas atitudes, né? E é isso. Agora, já caminhando para o final já, bem rápido, deixa eu só passar aqui. Tem um exemplo muito forte aqui, que o livro ele traz, que está lá em Jeremias 18, no livro está na página 149, e o texto está lá em Jeremias 18, do 1 ao 6. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Está intitulado de Somos Vasos de Barro. Fala assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro na casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Muito forte, cara, essa passagem, porque o profeta Jeremias, ele entendeu perfeitamente o que significa essa formação do caráter. Com esse exemplo simples, Dan, ele trouxe o exemplo, né, da criação do mundo, né, da geração do homem, e aqui o livro ele traz esse exemplo do oleiro. Essa formação do caráter, cara. O Senhor, ele ordenou, né, que fosse a casa do olheiro e ele viu o trabalho com dedicação da sua obra. No entanto, o vaso que moldava se quebrou e o olheiro teve que trabalhar em outro desenho. Eu acho isso incrível, porque muitas vezes, quando a gente está no processo de ser discípulo, a gente, como o Danilo falou, não é confortável. Por quê? É identificado em nós algumas debilidades, né? Algumas coisas que nós precisamos melhorar, coisas que nós precisamos quebrar. E nesse processo é justamente o que aconteceu com o olheiro. Ele quebra aquele vaso, mas o mais interessante é que ele quebra, o vaso se quebra, mas ele não fica quebrado. Ele não fica quebrado. Ele vamos dizer, é colocado um novo vaso, é refeito algo. E muitas das vezes nós, quando estamos nesse processo de discipulado, nós oramos, Deus, tira de mim um coração que não é um coração ensinável, tira de mim toda a rebeldia, tira de mim tudo aquilo que impede de seguir as tuas orientações, de seguir a tua palavra, tira de mim tudo isso. Mas não é só tirar, é que nem nós seja impresso também um caráter de Deus. Então, na mesma medida que nós pedimos para que esse vaso seja quebrado, nós precisamos pedir que esse vaso ele seja refeito. Então, Deus, tira de mim toda a rebeldia e coloca em mim o teu caráter, coloca em mim o teu coração ensinável, coloca em mim da tua obediência,
coloca em mim os teus pensamentos, porque nós precisamos ser preenchidos. É como se você estivesse morrendo de sede e na sua frente tivesse um copo com água suja. Se você pegar essa água suja e jogar fora, não vai matar a sua sede. Você precisa pegar esse copo, jogar a água suja fora, colocar água limpa dentro e beber essa água para poder matar a sua sede. Então é um processo, né? Não é só eliminar o que não presta, mas assim ser preenchido com isso, com o caráter de Deus. Então, basicamente, é isso que eu tinha para compartilhar, né? Tem mais coisas aqui, mas eu acredito que vão dar prosseguimento. Mas é isso, eu acho que o ponto principal dessa parte aqui de ser discipulado é a gente realmente ter um coração ensinado, né? Porque se a gente tem um coração duro, cara, por melhor que seja a intenção do nosso líder, por melhor que seja a intenção da nossa liderança, das pessoas que estão realmente querendo o nosso melhor, se a gente tiver o coração duro, a gente não vai conseguir prosseguir, a gente não vai conseguir avançar. A gente precisa ter um coração ensinável. Para mim, o coração ensinável é a peça fundamental de um discípulo. E é uma coisa que eu precisei trabalhar em mim mesmo, também a questão de ser vulnerável, né? Não vulnerável no sentido negativo, mas assim, no sentido de você realmente se abrir com sua liderança e se permitir que essas debilidades que você tem, elas sejam tratadas. Porque muitas vezes a gente não quer expor nossas debilidades por vergonha, por medo, mas a gente esquece que se a gente só é transformado aquilo que a gente expõe. Se a gente esconde algo, aquilo não vem à luz para que possa ser transformado. Então, a gente precisa também cultivar essa vulnerabilidade aliado com esse coração ensinável para que a gente possa ser bons discípulos. E eu volto lá para o que Danilo falou, né? E se você quer ter bons discípulos, se você quer ser um bom discipulador, você precisa ser antes um bom discípulo. Você não vai levar uma pessoa a um lugar que você nunca esteve. Para você levar os seus discípulos a serem bons discípulos, você precisa chegar lá. Você precisa ser um bom discípulo. Então, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. E que Deus abençoe. Amém, Doni. Você estava falando aí, eu me lembrei da vez que eu fui visitar, da vez que eu estava acompanhando a cela de Gabriel, e a gente passou, foi 3 meses, 1 mês, ou foi 2 meses, não lembro. E eu ia para a cela, né, e via a Doni, e eu falava assim, rapaz, esse cara, ele é bem fechado, velho. E sempre ficava na dele e tal. E assim, ele tinha um perfil muito introvertido, né? E eu consegui, né, através dos olhos espirituais, enxergar algo dentro dele. Primeiro, é o que a gente mais observa, né? É a participação nas células. Quem deseja ser moldado, quem deseja ser transformado, ele sempre está perto. Ele não está distante, ele está perto. E quando eu vi Doni com esse perfil, eu falei assim, não, tem algo que Deus tem para fazer através da vida dele. E eu não conhecia, não troquei uma palavra, a gente nem conversou. E eu achei interessante que, há meses atrás, ele me deu uma lembrança, um espinheirozinho. Acho que ele e a esposa, né, mexe com plantas, com essas coisas. E ele trouxe um significado muito, assim, marcante, ficou muito nítido para mim, porque ele trouxe uma descrição de quem ele era. Você lembra, Doni, o que foi que você colocou a respeito do espinheiro? Fala aí o que foi que você compartilhou ali. Pô, Dan, tem um tempinho isso, cara. Mas eu não vou lembrar exatamente o que era. Mas eu fiz meio que uma analogia, né, da planta com a minha personalidade, vamos dizer, né? Porque, tipo assim, foi um cacto, né, espinheiro, como você falou, e ele realmente um cacto tem muito espinho, né? E muita gente olha para isso como assim, fosse uma coisa negativa, né? Como se, tipo assim, nossa, eu não vou tocar nele porque eu vou me espetar, né? Vou me dar mal. Mas a gente não sabe que o cacto, ele cria aqueles espinhos muitas vezes para proteger a flor que vai sair posteriormente, né? Olha que... E também o cacto, ele é muito resistente, cara, é muito forte. E aquele que eu te entreguei
ele se multiplica muito rápido, muito fácil, né? É muito, assim, extraordinária a multiplicação dele. E eu dei justamente por isso, né? Porque você é um pai de multidões e tudo mais, enfim. E foi nesse sentido, nessa questão do espinho, da proteção, né? E também na questão da multiplicação, que é algo muito extraordinário, assim, né? E foi isso. Eu fiquei impactado. Foi o presente que eu recebi, assim, de discípulos, de amigos, que mais me marcou simbolicamente, né? Que mais teve sentido. E esse cacto é a simbologia, literalmente, do discipulado. Porque quantas vezes a gente só enxerga um espinho, gente, o que está ali, meu Deus do céu, atrapalhando. E o espinho faz o quê? Distancia, né? Ninguém quer conta com espinho, né? A gente deixa de lado, não deixa lá, mas dentro daquele cacto tem algo importante. Dentro do discípulo que mais te dá trabalho, tem algo importante. Porque se você disser assim, não tem não, você está descredibilizando Deus. Deus fez uma coisa que não tem importância? Qual é a essência do discipulado? Gênesis 2, a gente leu aqui. Deus formou, Deus fez. E a maior simbologia, sabe qual é? Esse texto que Doni trouxe. Quando você lembrar de discipulado, você vai lembrar da virada do ano 2019 para 2020. Discipulado é aquilo ali, é pegar o barro, o jarro e, ó, entrou na sua célula, ó. Agora me diga, ser discípulo é fácil, é difícil. Você pegar a vida de alguém e dizer assim, irmão, é o seguinte, o cara tá com a vida toda prontinha, ele tá achando que tá fazendo tudo certinho, que tá dentro do parâmetro, você fala assim, irmão, é o seguinte, quer ser meu discípulo? Quer ser discipulado? Ok. Puf! Aí é a prova do verdadeiro discípulo. O cara olha assim, o cara fala, velho, minha vida! Então, vamos lá, vamos construir do zero. Ó, isso aqui não tá legal. Isso aqui tá deturpando, não tá melhorando você. Isso aqui tá manchando sua imagem, isso aqui não faz parte. Traz o reino. Agora, essa formação é com base em quê? No caráter de Cristo. Agora, como eu vou... Olha como isso é interessante das orações de segunda-feira. Como eu vou formar um discípulo com o caráter de Cristo se eu não tenho? Agora, a pergunta é, o que é que você está formando? O que é que a gente está formando? Só posso formar se eu tiver o caráter, irmão. Você sabe o que é que atrapalha a formação? É isso aqui, ó. Exemplo, liga a câmera aí, gente. Liga a câmera, todo mundo. Isso é o discipulado que as pessoas exercem. Ser discipulador nesse ponto aqui é fácil. Porque eu estou falando o que eu não estou fazendo, nem o que eu estou sendo. Agora, quando eu dou espaço para isso, a formação acontece muito mais rápida. Muito mais rápida. Agora, quando a gente tem duas vidas, aconteceu uma história uma vez de um líder que estava fazendo célula em casa, e aí, eu não sei quem foi, eu ouvi essa história há um tempo, muito tempo. E aí ele estava ensinando alguma coisa para os discípulos dele. E aí, do nada, algum parente dele falou assim, ensinar aí é fácil, né? Mas na semana aqui você não faz nada disso. Então, imagina a vergonha desse líder. Imagina, não tem um caráter. Tem a fala, sabe dizer o que tem que fazer, mas não faz. E isso no reino espiritual, ele é comprovado, ele é visto. A pessoa que tem autoridade é uma pessoa que tem respaldo. Pessoa que tem respaldo. Se você te chamar para ir no meu trabalho, você não vai conseguir entrar na minha sala. Você tem que ter o acesso. Agora, se você tiver respaldo, se você tiver autoridade, se você for respaldado, você entra em qualquer lugar, irmão. Qualquer lugar. Então, obrigado, Doni. Tremendo. O ensinamento que você trouxe aí. Tem algo aqui na página 147. Qual o coração do discipulado? É a capacitação de estima. A gente vai falar disso na próxima semana. É o coração do processo. Lá, o cara recebe o discipulado voltado para a visão G12. Né? Se ele vai ser formado, ele precisa ser formado com base nos princípios da visão. Então, lá vai ser gerado nele. E você vai gerar ali algo mais individual, se assim eu posso dizer. Outros aspectos fundamentais. Para poder trabalhar o discipular de uma maneira correta,
devemos levar em consideração os seguintes aspectos: a reunião com a equipe de 12, trabalhar com metas claras e definidas, compromisso com as diferentes estratégias da igreja. Essa é a base do discipulado. Tem que participar de uma equipe de 12, tem que ter meta e tem que ser compromissado com as estratégias da igreja. Aí ele fala aqui sobre o terceiro degrau. Ele fala, quando uma pessoa é consolidada, ela tem um fogo de Deus em seu coração pela obra do ministério e um profundo desejo de agradar o Senhor em todas as coisas. É por isso que deve receber imediatamente a preparação correta para ser um líder bem-sucedido, mas também uma formação em seu caráter para poder refletir o caráter de Jesus e reproduzi-lo em outros. O que acontece? Às vezes, o discípulo está pronto, mas ele está em uma célula. Ele já foi formado. Então eu preciso já começar a transicionar esta célula para uma equipe de 12. Porque ele já virou discípulo, já está consolidado, já terminou a CD. Então, é muito importante a gente entender esse time. Aí fala assim, nessa etapa, o líder começa a compartilhar com seus discípulos desafios, metas, conquistas, olha que interessante, e tempo de qualidade que nos permitem fazer um trabalho mais profundo até reproduzir o caráter de Cristo em cada um deles. Tempo de qualidade. Não fala aqui na reunião, no G2. Tempo de qualidade é que você vai ser profundo. É no 1 a 1. É na semana. Lembre-se de que a formação não se conquista através de uma mensagem ou pregação, mas através do seu testemunho e dos laços de amizade que se estabelecem na equipe. Isso é tremendo. Não é na reunião, é no vínculo. É por isso que o discípulo que quer ser transformado, a gente conhece. Sabe como? Está colado no líder. O que o líder se propõe para fazer, ele está perto. Ele não perde a oportunidade. E essa foi uma das estratégias natural que aconteceu. Joshua me chamou para correr. Falei assim, não vou perder a oportunidade para estar perto do meu líder, para aprender, para ser formado, para ser transformado, para compartilhar coisas, para ouvir coisas. Não perco a oportunidade. Nenhuma. De poder estar conectado, de poder ser formado, dizer, não é assim. Quantas coisas, gente, eu poderia enumerar aqui muitas coisas que eu mudei de comportamento, de estilo de vida, de mentalidade, por causa desses momentos que eu tive perto, por causa daquilo que eu vi. Você tem noção? Uma vez ele me abençoou com uma imersão que custava R$ 1.500. Eu fui de graça. Por quê? Porque eu estava conectado. Estou perto. Agora, quem está distante não quer ser transformado. Quem está distante perde oportunidades. Não existe, escuta isso, e você me conhece. Odeio, porque não existe discipulado EAD. Não tem como, gente. Não tem como, esqueça isso. A distância, não participa, tá longe, não tem como. Tem que estar perto. Tem que estar conectado, tem que estar falando, tem que estar compartilhando. Aí outra coisa, né, Gabi? Você tá em outro local. Você também, né? Mas não tem como. Por isso que a gente tem que estar o quê? Falando, estando perto, como é que tá tudo bem, tá assim, tá certo, porque tem que estar conectado, irmão. Se não tiver, é só um acompanhamento raso. Mas o que gera transformação é a proximidade. Então, entenda. Uma vez eu aprendi isso, foi um pastor cristianismo. Ele virou para mim e me marcou, porque foi muito forte quando ele virou para mim. Ele falou assim, meu filho, entre
estar com seu pastor ou fazer alguma outra coisa, sempre opte estar com seu pastor. Aquele puff, na minha lata assim, eu falei, uau. E a partir dali, eu priorizei todos os momentos. Todos os momentos estava colado, estava perto. E ali é uma enciclopédia, né? Ali ama ensinar, ama falar. Então, não perca esses momentos de receber transformação e formação. Pedir para Lucas aí compartilhar para a gente um pouquinho sobre o exemplo de Jesus, o maior discipulador que já teve, né? Amém. Shalom, galera. Compartilhar aqui sobre o exemplo de Jesus. Jesus ministrou muitos, né, naquela época. Tinha uma multidão que ouvia ele diariamente, mas existia um grupo restrito que podia ser abençoado pelo exemplo dele, né? Quando falamos, pessoas podem levar coisas ao seu coração, mas primeiro elas ouvem, absorvem, filtram e levam ao coração, mas através da força do exemplo vai direto ao coração, né? Então, aquela equipe de 12 de Jesus era uma equipe bem restrita. E quantos de nós não temos, às vezes, números dentro da nossa célula, né? 20 discípulos, 10 discípulos, mas às vezes temos ali 3, 2 com um coração de 12, né? Então, Jesus, apesar de uma multidão, ele tinha um grupo restrito ao qual ele trabalhava, porque aquele grupo seria o grupo específico para compartilhar a visão, né? E como o Danilo falou, que até hoje a gente colhe os frutos daqueles discípulos que pagaram preço de que foram escarnecidos, apedrejados, sofreram na época para que hoje a gente ouvisse o evangelho simples e impactante, né, que a gente encontra aí na Bíblia. Então, através do exemplo de Jesus, aprendemos que o evangelho não é para guardarmos apenas para nós, é para reproduzi-lo para outras pessoas. Jesus investiu todo o seu ministério formando pessoas. Ele fez isso com a equipe de 12. E o sucesso da liderança não é ter pessoas dependentes, mas é ter pessoas independentes que reproduzam o que aprenderam na sua liderança. Então, quando a gente consegue aplicar o nosso caráter, né? O nosso caráter não, o caráter de Cristo, que primeiro a gente absorveu anteriormente. Quando a gente aplica o caráter de Cristo a esses discípulos, o que eles fazem na nossa ausência, isso é o reflexo do sucesso da nossa liderança. E foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus, a todo tempo, ele enviava os 12, ele fazia com que os 12 trabalhassem, porque ele sabia que ele não estaria ali a todo tempo. E os discípulos precisavam replicar o caráter dele. Então, através de Jesus, a gente pode aprender algumas coisas, né? Jesus investiu tempo e foi paciente. Então, as pessoas pensam que formar 12 é algo instantâneo. Eu estava conversando com um discípulo, falando sobre essa questão de abrir célula, e ele compartilhou comigo, Lucas, eu ainda não estou preparado para ter 12. Eu falei, não, primeiro você tem que ter um, né? Não pensa que você vai ter 12 logo de cara. Pensa primeiro você sendo líder de um. As coisas vão aos poucos. Minha célula, eu jamais imaginava já ter 12, nem número. Mas foi vindo aos poucos. Primeiro, Danilo trouxe um contato para mim, depois na igreja, ali no momento de aceitação, eu acabei conversando com 2 pessoas e depois chegou outra, veio através de Tagna, da esposa de outra pessoa, porque eu compartilhei no Instagram. Então, é um processo gradativo, não é algo instantâneo. E ainda que você tenha hoje 12 em número, você tem um grupo restrito com quem você consegue trabalhar, porque não são todos que abrem o coração, não são todos, como o Danilo falou, que são moldáveis, né, que estão ali querendo estar presentes. Eu tenho um discípulo que começou comigo, mas ainda hoje não tem coração de discípulo, não, seguidor, né? Que ainda hoje não tem um coração de discípulo, que está com o coração fechado, e esses não tem como a gente aplicar algo ao coração deles se está com o coração fechado. Então, Jesus, apesar de uma multidão, ele separou 12, onde ele enxergou que tinha um coração aberto, tinha um coração moldável, como Pedro. Pedro tomava pedrada o tempo todo, mas sempre estava ali pronto, né, para ouvir, presente. Então,
formar pessoas requer tempo e paciência. Jesus passou 3 anos e meio aí trabalhando com cada discípulo, falando coisas duras a cada discípulo, ensinando, exortando. Então, é um trabalho de paciência, é um trabalho de persistência. Ninguém vai chegar pronto. Jesus não pegou ninguém pronto. Ele pegou pescadores e quando vemos depois que Jesus ressuscita, alguns ficam embasbacados, né? Porque fala assim, meu Deus, eram pescadores, olha só como é que eles falam. Então isso foi fruto de um processo gradativo, né? De paciência, de persistência. E Jesus, você percebe também na história, ele reproduziu também o que o próprio Deus sempre fez. Deus sempre pegou pessoas pequenas como Davi, José, Moisés e os transformou em grandes discípulos, líderes de multidões. Então Jesus reproduziu a mesma coisa com seus discípulos, pegou pessoas pequenas aos olhos humanos, mas através da fé, que é o próximo passo aqui, ele conseguiu ver, né, teve a visão de que aqueles discípulos iriam reproduzir algo maior, se tornariam pessoas maiores. Então, segundo lugar, o primeiro lugar, né, é preciso gerar conexão com o discípulo, e isso requer tempo. Sempre quando alguém vai iniciar na minha célula, eu faço questão não de mandar uma mensagem, mas fazer uma ligação. Eu gosto de contar meu testemunho, contar quem eu sou, porque pessoas vão gerar conexão com você, se identificarem na sua história, no seu testemunho, coisas que elas ainda querem vencer. Então, eu sempre tenho esse momento de conexão, um momento de poder testemunhar, porque isso faz com que o discípulo abra o coração para ouvir o que você tem a falar, aprender com você, porque ninguém vai estar em uma célula onde não esteja aprendendo, né? Onde não esteja sendo impactado. E o segundo ponto, segundo lugar, é preciso paciência para discipular. Meu irmão, vai ter hora que você vai querer dar uma pedrada na cabeça do discípulo, né? O discípulo ali não vai te responder, ele vai te contrariar, né? E todos estão passíveis a isso. Então tem que ter paciência. Você trabalhar com pessoas. Por isso que quando perguntou qual é mais difícil, discipular ou ser discípulo, cada uma das duas opções tem cada uma das duas opções vai dar baratinho, exatamente. Cada uma das duas opções tem as suas peculiaridades, né? Suas dificuldades. E quando você trabalha com pessoas, você lidar com isso, pessoas que não estão passando por um momento bom, e ao mesmo tempo tem outros discípulos que estão totalmente abertos ali, ensináveis, né? E é isso, você tem que lidar com caráteres diferentes, habilidades diferentes, e o que você tem que fazer é aplicar a visão e fazer com que todos estejam alinhados na mesma visão. Isso requer tempo para que a equipe consiga se moldar. Então, quando os discípulos são formados, eles reproduzem o seu caráter, mesmo que você não esteja presente. E aqui o segundo ponto, Jesus o formou através da fé. Um líder deve enxergar além do tempo, porque enxerga com os olhos da fé. Então, Jesus ele não enxergava Pedro como pescador de peixes. Ele falou, engraçado que com Pedro ele falou exatamente como ele enxergava Pedro. Pedro, farei de você pescador de homens. E isso se cumpriu depois que Jesus ressuscitou. Pedro se tornou um pescador de homens nato. Isso precisou de fé do líder, visão do líder. O líder não enxergava quem ele era naquele momento, um inconstante. Jesus deu um novo nome a Pedro, né? Simão. Depois o tornou Pedro uma rocha, né? Então, Jesus, ele sempre enxergava além do tempo. Ele enxergava à frente, ele enxergava o que aquele discípulo se tornaria. Então, o líder precisa acreditar na mudança do discípulo. Sua liderança não será forjada através de discípulos bonzinhos, mas através daqueles que dão trabalho. Foi algo que Deus me ministrou. Eu tenho discípulos difíceis e, às vezes, é complicado você discipular pessoas que estão ali com o coração duro, mas Deus falou assim para mim, Lucas, através desses discípulos que a sua liderança é forjada. Jesus teve muitos e muitos discípulos. Teve Pedro,
que tinha um coração ensinável, apesar de dar trabalho, mas teve Judas, que omitia as coisas e no final o traiu, né? Então, quem sou eu para ter discípulos diferentes do que Jesus teve? Então, você vai lidar com pessoas diferentes a todo momento. Então, sua liderança... já falei isso aqui. Então, Pedro, ele foi chamado de Satanás, afundou por ter pouca fé, arrancou a orelha do soldado e negou Jesus 3 vezes. Mas quando ele estava sem fé e abatido, desacreditado nele mesmo, foi a palavra e a fé do líder que perguntou: Pedro, tu me amas? Então apacente as minhas ovelhas. Então foi quando o discípulo estava desacreditado nele mesmo, sem fé, que a fé do líder o reergueu. E o que Pedro falou depois? Depois Pedro batizou quase 3.000 almas. Então ele entendeu a visão, absorveu a visão por conta da fé do seu líder. Então, quando não desistimos de alguém, a nossa fé acaba impactando os discípulos. E o mais importante da liderança é a gente fazer, de fato, a pessoa acreditar em si mesma em alguns momentos. Em alguns momentos ela está desacreditada ali, desesperançosa, e basta uma palavra de fé do próprio líder, quando ninguém mais acredita nele, quando ele enxerga que quem está do lado dele, apesar da exortação, apesar de o chamar de Satanás, aquele que acredita nele enquanto ele não acredita, ele ganha força, né? Então, o líder ganha força, o discípulo ganha força através também da fé do próprio líder. Então, a chave é virada quando o líder demonstra fé naqueles que estão desacreditados. Independente das fraquezas do discípulo, o líder o vê forte. Aqui, partindo para o próximo ponto, Jesus os formou através de situações cotidianas. Então, não é preciso palavras mirabólicas para você ministrar alguém. É o simples e o impactante. Né? Eu gosto muito de testemunhar nas minhas células. Às vezes eu trago coisas do devocional, coisas que Deus me ministrou, me tocou, separou ali minha carne e meu espírito. Né? Eu gosto de ministrar eles trazendo testemunhos. Então, você percebe que Jesus, por onde passava situações simples, parábolas, ele sempre trazia algo simples para que os discípulos entendessem. Ele usou uma mulher, uma velhinha ali que passou por eles no momento da oferta com 2 moedinhas, e Jesus chegou e ministrou a vida deles. Jesus também passando por uma figueira ministrou também. Então, não é para isso. Claro que requer preparo, você precisa se preparar para ministrar, para ser líder, mas coisas simples impactam mais e você consegue trazer uma linearidade, né, para um público maior. Né? Ou seja, você consegue falar a mesma língua para todos que estão passando por situações diferentes, mas é o simples, mais impactante. Então, Jesus utilizou o momento de confraternização como a ceia para ministrar a vida dos discípulos e falar que é importante estar em comunhão. Então, a todo instante, a cada situação, Jesus aproveitava, Jesus não perdia tempo, ele não fazia nada sem intenção, tudo que ele fazia era intencional. Eu estou aqui na ceia e vou ministrá-los sobre a importância de beber do meu sangue e comer da minha carne, ou seja, compartilhar do meu corpo. Né? Então, Jesus utilizava cada momento ali para poder compartilhar do Evangelho. E assim também, quando a gente está no kart, quando a gente vai no paintball, todas as situações não são apenas ali para a gente estar no momento de descontração, mas aquilo gera conexão, aquilo também acaba, de certa forma, ensinando aos discípulos que o Evangelho não é só palavra toda semana, mas o líder está próximo, o líder ia até o discípulo. O outro ponto, Jesus o formou de maneira pessoal. Deus formou o homem com as próprias mãos e ao aproximar do nosso rosto soprou o fôlego de vida sobre nós. E que Danilo falou aqui, Jesus fez isso com seus discípulos, ele formou cada um como um oleiro, forma um barro, né? Aqueles que estavam mais próximos são os que mais ouviam palavras duras, eram os que mais ouviam direção, e ao mesmo tempo eram os que viam os milagres de perto acontecer, né? Eram os mais tocados ali de perto. Então, para formar pessoas, é preciso desenvolver amizade e confiança.
Não há como alguém te ouvir se você não gera conexão, você não gera amizade, você não tem uma relação de confiança. Quando um discípulo precisa de você, você está ali sempre presente. O discípulo pode reclamar de que você é resmungão, de que você é brigão, você fala de coisas às vezes ali na célula para nos olhos deles desnecessárias, mas algo que sempre tem que ministrar a vida deles é de quando eles precisam, você estar presente, né? Quando ele não tem refúgio em mais nenhum lugar, você está ali presente para ouvir, para abdicar do seu tempo, do seu cronograma semanal ali, para estar ouvindo ele, trazendo uma palavra de conforto. Então, Jesus tinha isso, apesar dele ser forte nas palavras, ele também estava presente ali para poder acalentar os discípulos. E aqui falando sobre o discipulado nas reuniões de 12. A reunião de 12 é para aqueles que estão consolidados na fé e precisam de um alimento mais sólido, ou seja, aqueles discípulos que já entendem a visão, conseguem caminhar sozinhos, não dependem de uma liderança para estar o tempo todo ali cobrando que eles têm que estar na célula, eles têm que estar ali na igreja, mas agora eles precisam entender a visão de que eles devem levar o evangelho até outras pessoas. Então, o momento da reunião de G12 é o momento de você ter estratégias para poder transbordar a visão para o mundo, né? As pessoas afora. E aqui a gente lê uma parte do livro, ali na página 144. O que é uma reunião de 12? É uma reunião que um líder, o pastor, deve ter semanalmente, apenas com a sua equipe de 12 líderes. Nessa reunião, você pode ministrar especificamente as necessidades da equipe, mas também planejar estratégias de conquista, avaliar o trabalho e dar ensinamentos que reproduzam neles a visão. Se algum líder ainda não tem 12 discípulos, a primeira coisa a fazer é ganhar e consolidar pessoas, tendo como propósito principal formar e estabelecer sua equipe de 12. Então, é um momento em que você já tem discípulos em número, mas você tem que reproduzir líderes. É um momento em que você começa a aproximar mais, como Jesus fez, pegou uma equipe restrita, a equipe que estava próxima a ele ali, e começar a trabalhar para que eles também reproduzam isso para outras pessoas. E características de uma reunião de 12. Quem pode participar? Diferente de uma célula, as reuniões de 12 não são abertas, destinam somente aqueles que você chamou para serem parte da sua equipe de 12, quer dizer, 12 pessoas. Então, tem gente que está entrando agora e pode ser impactada com a administração de metas, a administração de objetivos de ganhar pessoas, e a pessoa ainda precisa de um alimento que não é sólido, mas um alimento simples, né? Então, a reunião de 12 é justamente para aquelas pessoas que precisam algo a mais, precisam atingir um outro platô, né? Então, é importante trabalhar com líderes. Por isso que o livro está falando aqui sobre a visão, né, G12. E que requisitos essas pessoas precisam? Para que uma pessoa seja parte de uma equipe de 12, precisa ter cursado a Universidade da Vida e estar se formando em capacitação e destino. As pessoas que fazem parte de uma equipe de 12 ou já são líderes ou se projetando para ser em curto período de tempo. Então, é necessário que ou seja a pessoa seja 12, ou a pessoa seja líder, ou ela já passou pelo processo aí de formação, ela já entendeu o ministério, já entendeu a visão, e agora ela precisa reproduzir isso aí com estratégias, com ferramentas que a visão G12 fornece a gente. Amém. Então, era isso que eu tinha para compartilhar aí. Valeu, Lucão. Show de bola. Alguma pergunta, gente? Essa parte é uma das partes mais importantes do discipulado. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, compartilhar sobre tudo isso? Eu tenho uma dúvida, né? Shalom, bom dia. Alô, Teu. O Lucas ele falou, né, sobre o processo do discipulado e ele comentou sobre o coração duro também, né, do discípulo, que é difícil, né, de lidar.
E é necessário ter uma conexão com o discípulo para a gente poder entender ele melhor e agir como Jesus agiu, né? E aí eu queria saber qual a característica marcante, né, de um discípulo que tem um coração duro. E além da oração e do jejum, será que tem algo que nós, como líderes, possamos fazer a mais? Ou isso é do Espírito Santo mesmo, é o Espírito Santo que tem que tocar? Entendi. Perfeito, você já trouxe a resposta aí. E isso é algo que todo líder passa, né? Todo líder aqui, em algum momento já passou ou vai passar. A gente não vai ter pessoas que vai chegar ali já querendo ser discípulo e tal. O que é que acontece? Como eu falei no início, o discipulado é uma via de mão dupla. Não adianta só o líder querer, o discípulo tem que querer. Se o cara não quer, a gente precisa entender o primeiro ponto. Jesus investiu tempo e foi paciente. A gente precisa entender que tem um time. Qual foi o time da equipe de Jesus? 3 anos e meio. E às vezes a gente quer o quê? 6 meses, 2 meses, 1 mês. E tem gente que demora muito, gente. Como eu falei, o discipulado ele é doloroso. E eu vou dizer uma coisa para você: quebrar um vaso para refazer, algumas pessoas vão se refazer, ó, rapidão. Outras é um processo que vai requerer o quê? Paciência, tempo, vai quebrar a cara. Você vai montar o vaso todo, quando chegar na última peça, você vai... Brá! Aí você vai de novo lá, ó. Agora, qual a medida do líder trabalhar? A medida em que o discípulo dá espaço para ele discipular. Então, se ele tem um coração duro, a gente precisa entender que existem coisas que o líder não vai fazer. Deus sopra. Deus sopra o quê? O Espírito de Deus. O Espírito dele, que está nele. Então, a atitude do líder é o quê? Soprar. Mas a ideia de preencher é do Espírito Santo. Então, no trabalho do discipulado, essas duas coisas. É o que você faz e o que o Espírito Santo faz. Um exemplo, você pode falar assim, velho... Exemplo, tá? Tira esse brinco, irmão. Pô, esse brinco, por exemplo, tem nada a ver com igreja e tal, não sei o que. Foi o que aconteceu comigo. Minha liderança, na época, eu usava um brinco aqui e outro aqui. Só tava com de cá. Aí entrei e tal. E aí, meu líder, na época, não vou falar o nome para não expor, você tem que tirar esse brinco, você tem que tirar esse brinco, não faz mais parte, tal, não sei o quê. Eu não tirei. Não tirei. Não se tinha vontade para tirar. Mas chegou um dia que eu olhei no espelho, eu falei assim, isso aqui não faz mais parte de mim, não. Foi algo aqui dentro, sabe? Que o Espírito Santo me tocou. Então, o líder precisa entender esse time. Quando o líder também quer a resposta imediata, é porque ele só está confiando naquilo que ele está fazendo. Pô, liguei, não atendeu, eu convidei, não vem. E aí o cara se frustra. Só que tem a sua parte e tem a do Espírito Santo. A do Espírito Santo é o Espírito Santo que faz, não é você. Então, a gente tem que ter paciência, tem que entender esse time. É um jogo, velho. É um jogo. E a gente precisa jogar esse jogo. Porque senão você vai virar um líder frustrado, decepcionado, ferido, porque está dizendo que, porque um não quer, você acha que ninguém mais quer. Né? Então, dá o tempo dele que ele precisa, continua consolidando, continua ali trazendo uma palavra, orando. E quando ele disser assim, ó, quero ser refeito, ele vai para a sua célula, porque ele sabe que a sua célula vai ser o lugar que vai ajudar ele. Beleza? Esses pontos aqui, gente, a gente tem que ter depois em sua casa, esse ponto que Lucas leu aí, de 151 até a 155. Leiam ele. Ele é muito importante. Muito importante como você tem que lidar. O momento de formação do discípulo é nesses pontos aqui, onde a gente aprende com Jesus. Tempo e paciência, através da fé. Gente, tem discípulo que a gente vai ter que olhar pela fé mesmo, velho. Eu não tenho outro olhar, não. Se olhar pelo natural, a gente fala assim, misericórdia. Esse não vai para lugar nenhum. Nenhum. Mas é o da fé, velho. É o da fé, tem que ter fé. Ainda que você fale dentro de você assim, rapaz, tem que ter fé para acreditar no que você está dizendo, para acreditar na sua transformação. Porque até o baratino, às vezes, é repetido os mesmos. As mesmas desculpas, as mesmas coisas. Se o cara não agir pela fé, dizer assim, eu vou acreditar nesse cara, o cara vai desistir, velho. O cara vai dizer assim, que nada, eu vou ficar no negócio de célula, nada, toda hora é uma coisa, uma dor de cabeça. Tem que ter fé.
como Jesus aí com Pedro, né? Outra coisa importante, Lucas falou aí, formou através de situações cotidianas. Tem que ter esse contato, velho, tem que estar próximo, tem que estar próximo. Outra coisa, Jesus formou de maneira pessoal, individual, é lado a lado, não é em equipe. Então, vou pedir aí para Matheus Reis finalizar para a gente, compartilhando aí sobre o propósito das reuniões de 12. Shalom, minha família. Shalom, equipe de excelência. Shalom. Como nosso líder, né, falou aí, vamos falar agora um pouco sobre o propósito da reunião de 12. Talvez eu mesmo assim, nunca tinha parado para ver, acho que a ideia era uma continuidade daquilo da célula, né? Só que de uma forma diferente, com um trabalhar diferente. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje, futuros líderes de 12, né? Futuros líderes aí que não farão mais célula, mas sim reunião de 12, né? Eu acho que eu peguei muita chave, essa era a minha missão, né? Quando Danilo passou, e eu falei, meu Deus, nós estamos caminhando para isso, e o Senhor está nos levando, nos formando mesmo de fato, sabe? Nos dando ferramenta para você não chegar na hora e se deparar com 12 líderes ali, 12 pessoas formadas, 12 pessoas ali cheia de gás, e você falar assim, rapaz, eu vou manter a mesma pegada da célula que eu trazia papa, que eu trazia simplesmente uma palavra que era me dada pela igreja. Então, assim, é incrível, né? Às vezes, eu acredito que todos vocês, né? Todos vocês aí, às vezes, se pega aqui no G12 da seguinte forma, rapaz, é onda. Você acordar cedo, vai passar a manhã toda aqui sendo alimentado e muitas das vezes chamado a atenção no sentido de, olha, eu preciso, é resultado, o planejamento é esse, o foco é esse, a missão é essa, e você... E aí... E eu falava assim, rapaz, é pancada, nego. Aqui não é brincadeira, e a gente tem, né, o maior exemplo de uma verdadeira gestão na reunião G12, nessa visão de G12, né? A todo lado mesmo, mas assim, e sempre ouvimos isso de Danilo. Me lembro que essa é a minha primeira equipe de 12, né? Antes eu fazia parte de equipes ministerial, coisa e tal, dentro da geração, mas de 12 e com essa pegada, essa é a primeira que vem me formando nesses longos anos aí, né? Mas assim, irmão, ele sempre usou da seguinte forma, ele falava assim, olha, isso aqui é G12, isso não é célula. Então, não venha para cá achando que você vai chegar aqui 7 horas da noite, né? A gente se reunia presencial 7 horas da noite, e você vai sair 8 horas da noite. E você esqueça o horário que você vai sair, você tem horário para entrar. Aí aquilo a gente ficava, rapaz, que onda é essa? Mas a gente ia porque a gente, né, ama o Evangelho, ama Jesus e ama isso aqui. Então, assim, e hoje, e lendo esse livro, tinha lido, né, da outra vez, que a gente tinha tido esse propósito do ABC, e do Manual de Células, mas ao eu pegar essa parte, né, para poder trazer para vocês, para poder compartilhar aqui junto com vocês, o Senhor me fez me lembrar de muitas coisas, mas dentre elas me ensinar como me portar em uma reunião de 12. Né? Eu digo agora eu como líder dessa reunião de 12. Eu tenho trabalhado da seguinte forma, não usado mais a linguagem. Eu tenho trabalhado e não usado mais essa linguagem de célula, né? Mas tenho focado muito ali com fé, porque eu gosto de trabalhar baseado assim na fé. Então, assim, eu tenho trabalhado muito assim com a ideia seguinte, ó, não é mais célula dos 3, e sim geração dos 3. O que eu tenho levado, né, porque assim, hoje na célula tem 3 células abertas, né? Então, assim, tem uns meninos que já estão
ali ministrando o que é passado, né, pela igreja. Então, não tem como, o Espírito Santo me incomodou, e também com esse trabalho nosso hoje, o trabalho de Danilo conosco, né, fazendo enxergar dessa forma, já com a visão de 12 mesmo, eu tenho trazido para a minha célula ministrações diferentes, né? Não a ministração ali do que é nos passado, o esboço que é nos passado. Eu tenho trazido com direção, no meu devocional, do nosso propósito de Êxodo, enfim, tenho buscado estratégia nesse sentido. Já comecei, né? Porém, entretanto, existem 3 fundamentos, sabe assim, principais dentro da reunião G12. Né? E nós estamos caminhando para isso, irmão. Nós estamos caminhando para isso. O Lucas falou algo que foi interessante no ministério dele. Lembro que antes, né, quando o Lucas veio para poder caminhar conosco, eu acho que Lucas não acreditava que seria o líder que ele é hoje, né, que teria a quantidade de discípulos que ele tem hoje. Imagine você, vai trabalhar, irmão, com 12 discípulos, agora você vai entregar para os caras que ele vai multiplicar para levar a visita, que é para levar convidado para a célula? Não, você não vai trabalhar dessa forma, né? E todos os outros aqui, os Cos e os meninos que estão chegando agora também, quando você chega a um determinado nível, você fala assim, olha, que é a visão G12 em si, eu falar, eu não vou, eu vou trabalhar agora, eu quero multiplicar isso, ramar isso nos galhos, né? São os meus discípulos agora que vão multiplicar para eles. Então, quando a gente entende isso, é incrível. O Senhor começa a desatar não mais coisas rasas, né? Não mais coisas, uma papinha. Ele começa a lhe entregar agora coisas que só um líder de 12 consegue gerir e executar. Então, assim, existem 3 principais princípios da reunião G12. A primeira delas é formar o caráter de Jesus e ministrar aos discípulos de uma maneira mais profunda. É o que eu acabei de dizer a vocês, que eu tenho colocado em prática na minha geração, porém, é o que a gente escuta aqui. Como é que, em várias ministrações, né, que a gente já ouviu, várias palavras aqui, bem forte mesmo, bem, sabe, bem duras. E a gente, como é que a gente vai levar isso para o discípulo que está ali, para a pessoa que está visitando, para a pessoa que a gente ainda está tentando consolidar, tentando ganhar? A gente não consegue. Como é que eu vou dizer ao cara, velho, se você não colocar em prática aquilo que você está aprendendo aqui, Deus vai lhe condenar. Não vai existir, não vai funcionar, a gente só vai espantar. A linguagem é outra. Né? E aqui na nossa reunião, a gente acaba tendo os alimentos que a gente precisa, porque eu posso lhe dizer, né? A cada palavra dura gera transformação. Né? Cada palavra que vem aqui de confronto, que o alimento é de confronto, gera transformação. Então, nessa reunião G12, é o lugar de formar as pessoas. Porque eu e você, nós podemos ser líderes, nós podemos estar formando outras pessoas, mas nós estamos também em formação de caráter. Né? O Senhor sempre vai nos formando ali, vai mudando coisas que a gente trouxe de infância, ao longo do tempo, por se achar que já tem tempo de evangelho. E o Senhor está sempre nos moldando, nos formando. E a gente é em constância para chegar a ter o caráter de Cristo 100% nas nossas vidas. Então, a reunião G12, ela tem isso como princípio. Então, você precisa entender isso, que eu preciso, junto com os meus líderes, com essa equipe de discípulos minha que eu faço hoje, é a reunião de 12,
preciso formar dentro deles o caráter de Cristo. Nós passamos por um processo desse, tempos atrás, de formação, de poder dar modelo ali à nossa geração, né? E a cada discípulo que faz parte hoje do nosso G12. Então, você precisa ter isso dentro de você, quando você estiver com os seus 12, que em nome de Jesus, daqui para o final do ano, você vai estar com os seus 12. Você não vai mais olhar para eles da mesma forma de, não, eu preciso ganhar, eu preciso consolidar, Você precisa formar, implantar neles o caráter de Cristo, ensinar a eles que é necessário, é requisito máximo ter o caráter de Cristo neles. E quando você tem o caráter de Cristo, irmão, você vai ter tudo aquilo tudo aquilo que a gente acabou de ouvir de Lucas, de Adonias e de Danilo, que é o exemplo, né? Que é a pessoa olhar para você e falar: esse tem o que me entregar. E é por isso que muitas das vezes a gente escuta, para ouvir pessoas. Para ouvir fulano, para passar 2, 3 horas ouvindo uma pessoa, porque a gente enxerga nela o caráter de Cristo, aquilo que nós acreditamos. Amém? Então você, quando estiver na sua reunião de 12, você vai colocar em prática a formação deles e ministrar a eles, irmão, algo profundo mesmo. Não vai falar para eles que Jesus Você não vai ministrar, né? Tipo assim, Jesus entregou a vida dele em propósito para mim e para você na cruz. Por quê? Porque a gente sabe disso. A gente conhece. A gente já teve experiência com essa palavra. Mas você vai dizer para mim, rapaz, tal líder, na Bíblia, Deus pegou Pedro, transformou de tal forma, mas chegou um determinado tempo na vida de Pedro que Jesus precisou exortar Pedro para que ele tomasse tendência, para que ele se aprumasse. Olha, igreja, se a igreja não se aprumar, o prumo vai na igreja. Você vai trazer coisas ali que nem todo mundo ainda está preparado para ouvir, né? Mas amém. Dentro de uma reunião de 12, precisa ter como princípio o planejamento, que é planejar as estratégias e o crescimento ministerial. Nós temos vivido isso. Eu acredito que um dos maiores avanços dentro da nossa geração é esse trabalhar na abençoada da planilha, né? A planilha, meu amigo, ela lhe dá o norte da coisa. E, de fato, todos nós que trabalhamos com gestão, quando a gente precisa visualizar números mesmo. A gente precisa visualizar o resultado. Porque só você visualizando o resultado, você vai entender o que você precisa melhorar, aonde você está falhando. E aonde você quer chegar, você vai ter a ideia. Vai ter a ideia de qual percurso você precisa ainda andar. Então, aqui, por isso, nos é entregado, na reunião de 12, o planejamento. Você vai fazer isso, você vai entrar dessa forma. É dessa forma. Nós temos um grande exemplo. E isso é perfeito. Isso é perfeito. Isso é top, velho, porque eu mesmo, assim, eu falo, rapaz, tem que lembrar de ir lá atualizar a planilha. E toda vez que eu vou olhar a planilha, eu vejo que, rapaz, muda, sempre muda, velho, alguma coisa, sabe? Quando eu vou olhar ali, a galera que eu tô conversando, eu falo, meu Deus, fulano, ó, nunca mais eu falei com o Beltrano, nunca mais eu falei com... E era para mim falar, sacou? Então, irmão, é de fato, e é necessário termos isso como planejamento. A gente precisa ter isso dentro de nós, sabe? Você vai entrar, você vai começar a fazer sua reunião de 12, você vai começar a ter seus 12 ali para você ministrar, e sabe o que vai acontecer? Você precisa ter planejamento desde já.
Você precisa ter um plano desde já de como você vai executar ali na sua geração. Sabe, você precisa já visualizar com esses olhos de fé. Quando eu tiver meus 12, eu vou fazer tal coisa. O Beltrano tem a característica dessa forma, ele vai ficar responsável por isso, por aquilo. Já começar a montar isso, porque sem plano, sem planejamento, infelizmente, vai existir o fracasso. Vai existir o fracasso. Quando você não tem o planejamento. E o terceiro ponto, que é ser fiel e reproduzir a visão G12. A gente precisa ser fiel ao nosso G12. E reproduzir o que a visão G12 nos ensina. Porque esse é o nosso, propósito aqui. Dentro de uma igreja com a visão G12 e dentro de um ministério como esse. É reproduzir a visão G12. Então, tudo aquilo que nós temos aprendido no ABC, tudo aquilo que nós temos trabalhado ao longo desse tempo, ensinando, aprendendo, a gente precisa deixar isso explícito dentro da nossa geração. Que nós temos um modelo a seguir. E esse modelo é a visão G12. Amém? Esses são os 3 primeiros princípios. Eu vou trazer agora, rápido, algumas diferenças, para que você também entenda e deixe claro, pegando o gancho também do que Lucas trouxe também mais cedo, a célula, ela é aberta. Isto é, para todas as pessoas podem participar. Todas as pessoas podem participar. O visitante, o cara de outra religião, todo mundo pode participar. Porém, na reunião de 12, é fechada. É só para aqueles 12 pessoas ali que fazem parte daquela equipe. Na célula se concentra, a missão da célula é evangelizar. É ganhar pessoas, é levar o evangelho. Dentro da reunião de 12, se concentra nas lideranças que estão ali, que fazem parte daqueles 12, e em formar discípulos, em trazer a missão de formar discípulos, não somente ganhar. E a terceira diferença, assim, clara, na célula, os temas devem ser simples, Os temas não devem ser temas muito profundo, muito duro. Precisa ser claro. Você precisa ter uma linguagem clara para as pessoas que estão ali entrando. Porque aquelas pessoas não conhecem, talvez estão indo ali pela primeira vez, talvez vão ouvir falar de Jesus pela primeira vez. Mas ela entrou ali na sua célula achando que era uma reunião religiosa. Mas você vai apresentar a Jesus. E dentro da reunião de 12, os temas, a gente já conhece, então deve ser um tema mais voltado para a liderança, para o crescimento ali da sua célula, da sua geração, mas também não pode deixar de lado, e aqui é um ponto-chave, nunca na sua reunião de 12, deixe de lado os fundamentos do Evangelho. Independente de estratégia, independente da sua missão, o Evangelho, ele tem que ser a base do seu G12, da sua reunião de 12. Você não pode, de maneira alguma, deixar isso de lado. E entender, aqui vai o terceiro ponto, entender que nós não somos um grupo, nós somos uma equipe. Nós somos um time. Nós não somos um grupo. Não existe um grupo chamado Corajosos. Existe uma equipe chamada Corajosos. Sabe? Aonde não pode existir o egoísmo. Precisamos ter metas claras e definidas. Precisa ser uma equipe disciplinada. Precisa ter um plano de trabalho. E precisa ter uma identidade. Irmão,
nós temos uma identidade. Hoje, nós nos tornamos os corajosos dentro do Ministério IES e para todas as pessoas que conhecem aí, né? A PIB. Então, você faz parte de um lugar em que você precisa entender que você tem uma identidade e que essa identidade precisa prevalecer diante de qualquer coisa. Aquilo que Deus lhe entregou. Então, quando você, né, tiver com seus 12, na sua reunião de 12, deixe claro que eles têm uma marca, que eles têm uma identidade, para que eles se sintam que fazem parte de um lugar que não é para todos, que nem todos têm acesso. E eles foram escolhidos para estar ali. É assim que nós precisamos, né, entender a reunião de 12. É que eu deixo o que eu queria compartilhar com vocês, em nome de Jesus. Show de bola, Matheusão. Muito bom. Parabéns também a Doni aí, a Lucão.